Você já deve ter ouvido falar a respeito dos indicadores. São substâncias que mudam de cor dependendo se o meio estiver ácido ou básico. Substâncias como fenolftaleína, tornassol, azul de bromotimol, alaranjado de metila, o suco de repolho roxo, né, que você pode fazer em casa mesmo. Ó. Compra o repolho lá na feira, bate no liquidificador com um pouquinho de água e coa. Você vai ter ali um suco com uma cor intensa, muito bonita, que muda de cor, turma, dependendo se o meio estiver ácido ou básico. Isso é o que nós chamamos de indicadores ácido-base. Normalmente, turma, esses indicadores, esses mais comuns, né, que estudamos aí, né, no nosso dia a dia, normalmente são moléculas orgânicas relativamente grandes, com estruturas relativamente complexas, que ao serem dissolvidas em água sofrem ionização, liberando o H+, por exemplo. Essa reação de ionização provoca uma alteração na estrutura da molécula que resulta em uma mudança de cor. Deu para entender? Dissolvi na água, o indicador, ele sofre ionização, a sua estrutura se altera e você observa uma mudança de cor. Se estabelece um equilíbrio químico, turma, que eu poderia representar simplificadamente dessa maneira. Ao invés de desenhar uma molécula orgânica enorme, gigante aqui, turma, eu vou representar a estrutura do indicador simbolicamente por HIND, tá? Um símbolo, para representar a molécula do indicador. Quando dissolvido em água, ele sofre ionização, liberando o H+ e formando o IND-. Isso provoca uma mudança de cor. Você já sabe que numa situação de equilíbrio químico, seta dupla, todas as espécies estão presentes. Obrigatoriamente tem um pouquinho de todo o mundo, não é? Tem um pouquinho desse, tem um pouquinho desse, tem um pouquinho desse. Você fala, pô, Abner, então que cor que eu vou enxergar? Na verdade, vai depender da espécie que estiver predominando. Se no equilíbrio, turma, se no momento em que as velocidades se igualaram, as concentrações não mudam mais, eu tiver muito mais do vermelho do que o amarelo, eu vou enxergar vermelho. Se no momento em que o sistema alcançou o equilíbrio, eu tiver muito mais do amarelo do que o vermelho, eu vou enxergar amarelo. Se no momento do equilíbrio, turma, essas espécies estiverem com concentrações muito próximas, eu vou enxergar uma coloração intermediária. Nesse meu exemplo, seria algo próximo do alaranjado. Essa é a ideia para todos os indicadores que nós estudamos no ensino médio. Agora, turma, o que isso tem a ver com equilíbrio químico? Digamos que eu tenha um indicador como esse, e a ele, turma, eu adicione uma substância ácida. Por exemplo, o vinagre. A gente sabe que um dos componentes do vinagre é o ácido acético, não é? Então o vinagre tem caráter ácido. A pergunta que eu te faço, se eu tiver um sistema contendo esse equilíbrio e a ele adicionar vinagre, qual é a cor que eu vou enxergar? Pensou? Turma, aqui nós vamos usar o princípio de deslocamento de equilíbrio com base em alterações nas concentrações. Ora, você já sabe, quando você altera as concentrações, o que acontece? Nesse exemplo, ao adicionar vinagre, eu estarei aumentando a concentração de H+.
Turma, lembre-se, o vinagre contém ácido acético. Se o meio é ácido, né, você vai ter íons H+ ali. Então, ao adicionar o vinagre, eu estou adicionando íons H+ ao meu sistema. A concentração de H+ vai dar um salto. Isso vai deslocar o equilíbrio para esquerda. Desloca para esquerda. Ora, turma, se desloca para a esquerda, o que está acontecendo para a esquerda? Olha para mim, fala aqui, ó. O que está acontecendo para a esquerda? Vai, ó o dedinho aqui, ó. Eu estou gastando o amarelo para formar o vermelho. A concentração do amarelo, então, vai diminuir para formar o vermelho. A tendência, turma, é que predomine a espécie vermelha, não é? Eu vou enxergar vermelho. Então, desloco o equilíbrio para a esquerda, favorecendo a espécie vermelha. A tendência é que eu enxergue vermelho ao adicionar o vinagre. Agora, digamos que eu adicione soda cáustica. Aí você fala assim, pô, mas a soda cáustica nem participa desse equilíbrio, né? O sódio, por exemplo. Qual vai ser o efeito do sódio aqui? Nenhum. O sódio, ele não interfere em nada nesse equilíbrio. Ele não participa do equilíbrio. Aí você fala assim, pô, mas e o OH-? Né? O hidróxido de sódio, a soda cáustica, é uma base, né? A gente sabe que base libera OH-. Turma, o OH-, apesar de não participar do equilíbrio, ele é capaz de reagir com uma das espécies do equilíbrio. Você consegue me dizer qual é essa espécie? Qual é a espécie com a qual o OH- vai reagir? Ora, você já sabe, ácidos e bases reagem entre si. Então, quando eu adiciono uma base, a concentração de OH- aumenta. Turma, os íons OH-, eles vão reagir com os íons H+ para formarem água, não é? O H+ reage com o OH- e eles formam água. Então, quando eu aumento a concentração de OH-, pensa lá no sistema, ó. Fecha os olhos e imagine ali, ó, né? Você tem lá os íons H+. Quando eu começo a adicionar os íons OH-, o OH- sai à procura, fala, cadê o H+? Quando ele vê um H+, ele gruda no H+ e forma água. Você fala, gente, cadê o H+ que estava aqui? Bup, virou água. Você fala, gente, aquele H+ que estava ali, bup, virou água. O OH- se liga no H+ e eles formam água. Então, você está percebendo que a concentração de H+, ela vai diminuir? Você percebe, então, que sempre que você adicionar uma base, a concentração de OH- aumenta, de H+ diminui? Pensa nisso. Eu sou o OH-. Tô ali, ó. Né? Quando eu vejo um H+ na minha frente, eu vou lá e grudo nele e formo água. Você consegue enxergar que a concentração de H+ vai diminuir ou não? Você fala, gente, cadê o H+ que estava ali? Virou água. Turma, se a concentração de H+ diminui, o equilíbrio se desloca, nós já vimos isso, para a direita. Desloca para a direita. Ora, o que quer dizer isso, desloca para a direita? Momentaneamente a reação é favorecida para a direita. Ora, se você está favorecendo a reação para a direita, você está favorecendo a formação de quem? Olha o dedinho, está apontando para quem? Você está favorecendo a formação da espécie amarela. A reação para a direita, turma, ela gasta o vermelho para formar o amarelo. Então a tendência é que predomine o amarelo.
Então a tendência é que você enxergue amarelo. Quando você adiciona uma base, você vai enxergar amarelo, tá? Turma, esse é o princípio básico de funcionamento de todos os indicadores que a gente tem que saber para o vestibular. Valeu?